Olá, internautas do J+, coluna de sábado em vídeo. A gente costuma repercutir sempre os assuntos mais prementes aí, né, do momento. Como vocês devem ter percebido, desde a sexta-feira passada, o J+, vem publicando uma série de reportagens trazendo os detalhes da nona fase da Operação Et Pater Filium, mais conhecido como Maus Caminhos, né? Foi esse vamos dizer assim, um subtítulo dado pelo GAECO, que foi responsável por mais essa fase da Operação Et Pater Filium, e revela um novo esquema dentro da Prefeitura de Canoinhas, ainda mais escandaloso que os outros, né? Para a gente compartimentar as questões, vocês se lembram, a primeira fase da operação, onde teve, né, a prisão do Beto Passos e do Renato Pique, então prefeito e vice de Canoinhas, lá em 29 de março deste ano, a primeira fase Canoinhas, porque já era a sétima fase, considerando as fases Bela Vista do Toldo e Major Vieira que a antecederam. Nesta fase, o Beto Passos e o Pique foram presos, junto com mais 12 pessoas, por conta de dois escândalos. Um deles envolvia o transporte escolar, que a gente já passou aí a limpo diversas vezes. E o outro corresponde à compra daqueles caminhões por parte do Beto para entregar a um laranja, né, que era o José Aldembinski, e aí então poder participar de licitações fraudadas com a ajuda do Beto no município de Canoinhas. Essas duas questões, tudo que envolvia elas, ou quase tudo que envolvia elas, já foi notícia aqui no J+, a gente já comentou sobre isso. Mas quando, no mês de outubro, o João Lentzmaier foi preso, o João que era secretário de Planejamento do governo Passos e continuou no governo William Godoy, no governo interino, até um bom tempo ali, até que foi demitido, aí se iniciou, né, as especulações. Por que ele foi preso? Tem a ver com a Et Pater Filium? É outra operação? Então, tudo isso ficou no ar porque o processo estava em sigilo. A gente teve acesso ao processo, a delação premiada do Christian Mokva, que é um empresário do setor de pavimentações, entregando o esquema que envolvia o João. Só que o João, por mais que tenha sido o único preso nessa fase da operação, é o ator menor dentro do processo, pelo que a gente teve acesso até o momento. Quem realmente era o grande articulador e que teve o mandado de prisão expedido também nessa fase da operação foi o Renato Pique. O Pique, inclusive, conseguiu um habeas corpus dos outros processos, mas não foi solto justamente porque ele tinha esse mandado de prisão por conta desta fase da operação. E o que o Christian Mokva entrega na sua colaboração premiada, ele entregou todo o esquema para supostamente não ser preso, né? É bem sério, é bem grave. O que ele diz? Ele diz que o Renato Pique tinha um esquema desde 2017 ali na prefeitura de Canoinhas, que ali de 2017, 18, 19 ele foi numa escala menor, mas que cresceu consideravelmente em 2020, quando então eles conseguem a reeleição. Mas antes mesmo de Beto e Pique serem reeleitos, já havia ali uma tentativa de aumentar os ganhos, né, com propina, para que fosse usado então na campanha daquele ano pela reeleição. O que o Christian conta é o seguinte, que havia o que o Renato Pique batizou de pedágio, que era o quê? Para a empresa que o Christian Mokva representava pudesse ganhar uma licitação de pavimentação asfáltica, teria que ter pelo menos de 8 a 10% de propina para ele. Então tinha que jogar o valor lá em cima para poder então retirar essa propina. Ou era combinado no esquema de poder aumentar o valor da obra depois, né, quando ela estivesse em andamento, para que então ele pudesse, né, desse aumento do valor, pudesse então retirar parte para pagar a propina. E aí o Christian relata, você pode verificar mais detalhes nas reportagens que a gente publicou desde domingo passado, desde sexta-feira passada, ele relata que, por exemplo, fazia pagamentos em dinheiro de 20 mil, 10 mil, 50 mil, chegou aí a pagar mais de 100 mil em dinheiro vivo para o Pique. Uma vez apenas ele teria entregado 20 mil reais para o Beto, mas sem haver a verbalização disso. Ele entrou no gabinete, Beto abriu uma gaveta, ele pôs os 20 mil e ficou por isso mesmo. O Pique dizia para o Christian Mokva que o dinheiro que ele recebia de propina do Christian era dividido com o Beto Passos, mas isso o Christian não tem uma prova concreta. O próprio Beto disse que uma vez recebeu, mas não deixou muito claro como que aconteceu esse esquema. E lembrando que o Pique ele nega qualquer coisa, ele não contou nada em depoimento, né? Então tudo isso é pela colaboração premiada do Christian, mas também do Diogo Seidel, que a gente também teve acesso à colaboração do Diogo, e o Diogo conta em detalhes
uma versão que bate com a do Christian, inclusive que ele recebia ali, depois de 2020, o PIC ficou meio receoso, meio arredio, e recrutou o Diogo, que era secretário da administração do governo Passos, para receber as propinas, né? E aí então entregava para o PIC. Até um fato curioso que eu trago na minha coluna é que o próprio Diogo passou a perna no PIC, né? Retirou 10 mil de 100 mil que ele tinha recebido de propina e entregou só 90 para o PIC, o que deixou o PIC bastante irritado. Quer dizer, pegou a propina de quem estava recebendo a propina, né? Eu já não preciso nem usar o termo que vocês devem estar pensando aí. A questão, então, dessa denúncia, que eu acho bastante grave e que, volto a repetir, é importante dizer isso, né? Não existe nenhuma condenação dessa fase da Et Pater Filium aqui de Canoinhas. Então, ninguém foi condenado, são todos réus, mas ninguém foi condenado. A hora que sair a condenação, pode ter muita gente que deixou a cadeia que volte para a cadeia. Aqueles que colaboraram, claro, vão ter uma pena bem reduzida, né? Assim como aconteceu com a Delma Alberti, que também não tem condenação ainda. Os únicos condenados de toda a Operação Et Pater Filium são os envolvidos na fase Major Vieira, especificamente o Orildo Severnini. O filho dele conseguiu liberdade, apesar das tantas condenações, né? E outros personagens dessa fase. Mas as fases Bela Vista do Toldo e Canoinhas não têm condenação, são todos réus, né? E aí então, dessa fase que agora a gente consegue ter acesso às informações, o esquema é esse, envolvia então as pavimentações, mais especificamente, né, aquelas que foram vencidas primeiramente pela Volpesa, que é uma empresa do Christian Mocfa, que ele faliu, e aí então ele passou a ser um prestador de serviço da Prado e Prado, como se fosse um responsável, o administrador da empresa aqui em Canoinhas. E com a Prado e Prado foi onde ele mais pagou propina, segundo ele, mais de R$1 milhão para o Beto Passos e para o Renato Pic. Pagava-se para o Pic, que repassaria, né, então, para o Beto Passos, segundo o Christian Mocfa. Tudo isso segundo o Christian Mocfa, com uma versão endossada pelo Diogo Seidel, também na sua colaboração premiada, inclusive dizendo que recebeu propina do Christian e repassou para o Renato Pic. Isso, resumidamente, é disso que se trata, né? E os detalhes, claro, estão lá na página especial Et Pater Filium, no J+, lá na página inicial você vai ver ali o banner, clicando ali você tem acesso a todas as reportagens que a gente publicou até hoje sobre a operação. Obrigado pela audiência, até a próxima.